Graças a Deus. Então, que a gente aproveite esses momentos, esses minutinhos iniciais, para a gente ajustar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo, essencialmente, a esse espaço e a esse momento. Eu convido a todos a fecharem os seus olhos, só para o exercício, de desligamento externo, e que automaticamente todos agora possam fazer uma ligação interna, com a mente, o pensamento e o coração. Que nós possamos colocar nossa mente em tranquilidade. Que nós possamos seguir um compasso, um ritmo interno de paz. Essa paz que, como nós dizemos sempre, uma paz diferenciada, preparada pelos nossos irmãos, queridos irmãos espirituais, que atuam horas antes para que nós sintamos tudo isso aqui, quando adentramos aqui. Aproveitemos esse espaço de luz, essa acolhida maravilhosa, que a gente não pode ver, não pode às vezes ouvir, mas pode sentir. Sintamos a paz desse momento. Coloquemos em nosso pensamento a imagem sublime do nosso Mestre Jesus. E vamos então, a prece será cantada, mas junto à prece, vamos emanar nos pensamentos apenas fluidos, apenas de gratidão. Gratidão por estarmos aqui, gratidão pelo benefício dessa paz, gratidão por esse ano inteirinho que foi nos dedicado, por cada dia, por esse novo amanhecer. Gratidão por todas as oportunidades de aprendizado que tivemos e por sabermos que não para. Nós temos a continuidade dessas oportunidades e vamos ousar pedir apenas uma coisa aos nossos mentores amigos, ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai e Criador. Vamos pedir sensibilidade, pedir que nós possamos estar sensíveis e abertos a todas as intuições, a todas as oportunidades de aprender, de transformar. Vamos pedir que nós estejamos sensíveis para, diante do erro, reformularmos o caminho e acertarmos. Diante da dúvida, a certeza do amor e a esperança da continuidade. Diante do medo, a coragem do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Ouçamos a nossa prece cantada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior,
com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Embora conhecido, por todos, eu acredito, mas não podemos deixar de uma breve apresentação do nosso querido irmão que hoje está conosco, que é o Orson Peter Carrara, o qual nós aproveitamos nesse momento, até mesmo antes de apresentar, expressar também nossa gratidão, porque todas as palestras que aqui ocorreram durante este ano têm total influência do seu trabalho, todos os engajamentos, os ajustes, as solicitações para que essas brilhantes palestras acontecessem são feitas pelo Orson. O Orson é um divulgador incansável e muito eficiente da nossa doutrina, não só aqui em Matão, obviamente, mas em todo o nosso país e também fora dele, porque já esteve palestrando em alguns outros lugares. Atualmente é o presidente do Instituto Caibar Schutel, consultor editorial do Instituto de Difusão Espírita em Araras, é articulista, vocês sabem, de vários jornais, revistas, vocês sempre presenciam ali os textos, a organização desses jornais também, de alguma forma, tem a participação do Orson, e é, acima de tudo, também um escritor que já produziu 17 obras, as quais vocês já tiveram oportunidade, e, pelo que vejo, temos algumas outras aqui também. E hoje vai falar com a gente sobre o tema que está aí divulgado para vocês desde o início: suavidade e grandeza dos ensinos de Jesus. Suavidade e grandeza, Parece um paradoxo, mas realmente é a pura realidade. Orson, nossa gratidão por todo o trabalho e nossa gratidão pela presença, encerrando aqui os trabalhos deste ano. Meus amigos, Deus nos inspire os ideais. Que a suavidade do Mestre e da humanidade nos alcance nesse instante, extrapolando naturalmente as paredes físicas desta casa, mas distribuindo por toda parte nesta cidade as luzes dessa luz do mundo, não só para Matão, mas, claro, para o planeta. A grandeza do Mestre e da humanidade extrapola as dimensões limitadas que o nosso olhar, a nossa imaginação, a nossa capacidade auditiva, a nossa capacidade verbal possa alcançar. Jesus é o Mestre da humanidade. Não é Deus, é o irmão mais velho, experiente, maduro, puro. Alcançou a perfeição pelos esforços próprios. E quando nós iniciamos a nossa caminhada, ele já era o Cristo. Recebeu de Deus a incumbência de guiar a nossa trajetória. E com ele vamos aprendendo. Por isso saudamos a todos com a alegria de viver. Saudamos a todos
os internautas conectados em vários lugares, que aqui estão também participando deste momento de gratidão. É impossível não falar dele numa data como hoje, no seu aniversário, na véspera de sua data, a maior data da humanidade. O maior personagem que esta humanidade recebeu, o maior vulto que teve influência sobre todos os fatos históricos da humanidade. A sua presença marcou o coração de todos nós. A sua doce voz, que não falou aos ouvidos que são dissolvidos pelo túmulo, mas falou para as almas. As suas doces palavras, elas viraram os séculos, viraram os milênios, e jamais foram esquecidas. Quantas criaturas não foram tocadas pela sua ternura? Quantas criaturas não foram tocados pelo seu coração, pelas suas mãos, pelos seus olhos, pela sua voz? Quantos que não tiveram contatos pessoais com ele, diretamente, e não transformaram totalmente a sua vida? Quantos outros ainda não conseguiram entendê-lo? Quantos outros estamos tentando absorver o que ele ensinou? Estamos tentando compreender a dimensão da sua genialidade, compreender a dimensão da sua grandeza, do amor que tem por nós. Ele que construiu o planeta é projeção da sua mente. Construiu o planeta, tendo recebido de Deus o Pai, a quem se refere, dizendo: eu e o Pai somos um. Não é que eu e o Pai somos um no sentido de ser um único ser, não. Jesus é como nós, filho de Deus. Mas é um irmão mais velho, digamos assim, criado antes, e que alcançou, antes que fôssemos criados, a condição de pureza com que se manifesta. E é tão grande esse amor pelos irmãos menores que somos nós, uma vez que quanto mais amadurecem e evoluem as almas, mais o olhar e a atenção e a compaixão se voltam para aqueles que estão ainda tropeçando, que somos nós. Sob os seus cuidados diretos. E alguém diria: mas onde está o Cristo com este caos? Este caos social que nós construímos, que nós permitimos, fruto da nossa mediocridade moral, fruto da nossa pequenez, da nossa imperfeição. Mas é um processo natural. Estamos em aprendizado. É através dos erros e acertos, das trombadas, dos tropeções, dos joelhos desconjuntados, da cara na parede, que nós vamos percebendo os objetivos da vida. Vamos percebendo o alcance da proposta de Deus para nós, que não é outra senão a perfeição, que Jesus já alcançou, um espírito crístico. E por ser crístico, ele compreende as nossas fraquezas, totalmente compreende a nossa dificuldade. E por compreender a nossa dificuldade, por compreender a nossa pequenez, se volta para nos ajudar. Mas com um detalhe fundamental: não interfere na nossa vida. Não interfere. Respeita a nossa liberdade de escolha. E mesmo que essa escolha seja infeliz,
mesmo que esta escolha seja desastrosa, como normalmente tem sido, fruto da imaturidade, fruto da imperfeição, mesmo assim, como diz o nosso Jamiro, numa frase muito feliz, ele nunca desiste de nós. Não desiste porque sabe a potencialidade que todos guardamos. Nós guardamos dentro de nós a potencialidade da angelitude. Todos seremos anjos. Mas não é anjo de asa. Não é anjo ocioso, que senta nas nuvens e toca a harpa para ver o mundo se arrebentar. Em absoluto. Não. Quanto mais evoluem as criaturas, quanto mais evoluem os seres de Deus, mais eles se voltam à retaguarda, mais eles procuram os caídos, os desastrados, os falidos, os decepcionados, os sofridos de toda a espécie, os enfermos, desprezados, desgastados. Os espíritos, conforme avançam, compreendem a obra de Deus e respeitam todas as vidas, desde a vida de um pernilongo, de um vegetal, de uma galinha, de um animal, de um pássaro, sabe-se lá. Respeitam as vidas, inclusive as humanas, é claro, porque sabe que em cada vida pulsante, não importa se no reino mineral, vegetal, animal, hominal, lá está uma criação de Deus. E Deus não faz nada inútil. E aquele princípio que ali está, vai evoluir num processo gigantesco de aprendizado, até alcançar a identificação com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, disse ele com propriedade. Porque completamente identificado com a grandeza do Criador, a bondade do Criador. Como não falar de Jesus? Como não expressar alegria pela sua presença? Como não expressar gratidão? E ele, apesar de respeitar todas as nossas decisões e escolhas, nem sempre acertadas, por não desistir de nós, por não nos abandonar, envia-nos sem cessar recursos para que abramos os olhos, para que despertemos. E nesta abertura de olhos, neste esforço continuado para que compreendamos a nossa verdadeira natureza, ele envia sem cessar homens e mulheres mais amadurecidos, com mais experiência, para nos abrir caminhos, para nos mostrar, para nos sensibilizar. E isso se dá através das artes, se dá através das religiões. Quantos pastores inspirados, quantos padres notáveis, que fizeram de suas vidas verdadeiros exemplos de amor ao próximo, e continuam fazendo. Quantos médiuns extraordinários, espíritas dedicados, como o nosso notável Caibar de Souza Schutel, aqui em Matão. O que não dizer que no dia de hoje, 24 de dezembro, nascia em 1900, Ivone do Amaral Pereira, uma das maiores médiuns da história brasileira. Quero recomendar a vocês conhecerem a sua biografia. Mas estes mensageiros de Jesus estão em toda parte, em todas as culturas, em todas as crenças, em todas as nações, em todas as latitudes, países, justamente para nos despertar a sensibilidade. As letras e as músicas que cantam o amor não têm outra finalidade, senão nos sensibilizar o coração ainda endurecido. Porque somos criaturas ainda em despertar,
Ainda estamos travados pelo egoísmo, ainda temos vaidade, ainda guardamos orgulho, prepotência, arrogância, mas isso vai passar, porque o programa da evolução é inevitável. Todos evoluiremos, inevitavelmente. Claro que alguns caminham mais depressa, outros com mais lentidão, mas todos evoluiremos. É um processo da lei, a lei de progresso. E os ensinos de Jesus, sejam pelas parábolas, sejam pelas curas, sejam pelos ensinos verbais, seja pelo sermão da montanha, comparam-se às sementes de um grande celeiro, onde estão contidos esses ensinos. E cada sementinha abre uma perspectiva gigantesca para entendermos as leis de Deus. Foram falados numa época que não havia nenhuma tecnologia. Não havia ciência, não havia as possibilidades que temos hoje. Mas atravessaram o tempo. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Não ajunteis, e onde os ladrões não minam nem roubam. Onde a traça e a ferrugem onde estiver o vosso tesouro, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons.
Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Depoimentos, discussões, para ampliação desta mentalidade cristã, desta mentalidade de amor e fraternidade, trazida por Jesus e anotada por Mateus. Todas essas citações, item por item, como ouvimos, comportam por si só uma imensidão de ensinos. Mas nós fizemos uma pequena seleção mínima, fomos lá no grande celeiro dos ensinos e retiramos algumas sementinhas, para que pudéssemos refletir juntos. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, mas nosso Pai Celestial as alimenta. Valendo-se da realidade dos homens de sua época, valendo-se da figura simples, suave, singela das aves que não semeiam, não colhem, mas se alimentam do resultado do que está na natureza, é para nos dizer, na linguagem figurada do Pai alimentando, aí está a lição do desprendimento. Ainda somos muito pródigos nos acúmulos. No entanto, nenhum de nós está abandonado. Claro que temos que ter uma postura previdente. Temos que ter uma postura prudente, sem exagero nos gastos, sem exagero no supérfluo, mas a lição do desprendimento constante daquela singela lição nos faz pensar. Por outro lado, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto ao reino dos céus. O que é o reino dos céus? Senão aquela sensação interior de paz consciencial. O reino dos céus é uma construção de felicidade interior que independe das circunstâncias externas. O reino dos céus não é um lugar físico, não está lá nem acolá, está dentro de nós, como ele ensinou. Mas aquele que põe a mão no arado, arado é uma figura representativa do trabalho. Todo tipo de trabalho, remunerado ou não. O voluntário ou o remunerado. Mas aquele que põe a mão no trabalho e olha para trás, o olhar para trás também é uma figura simbólica, lembrando a falta de perseverança, lembrando a falta de continuidade, lembrando a irresponsabilidade, a falta de comprometimento, a coerência. Então, quem olha para trás iludido com as facilidades mundanas, iludido com
ilusões variadas que a vida pode oferecer, não está apto ao reino dos céus. Porque esta facilidade, esta felicidade interior, construída através do esforço diário, exige esta continuidade que o ensino comporta. E cada um desses ensinos aqui, por si só, comporta uma palestra, como disse, e até um congresso, porque se pode tirar muito de uma frase simples como essa, estamos passando rapidamente. É a lição da perseverança. Quando abraçamos um compromisso, levemos adiante, porque é através do compromisso, abraçado com responsabilidade, que nos libertamos das nossas enfermidades, das nossas vacilações, da nossa falta de iniciativa. E isso não é apenas com as questões espirituais. Isto vale para tudo. Também na profissão, também na vida familiar, também no relacionamento humano que temos uns com os outros. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A palavra pecado, representativa, figurativa da imperfeição. Quem de nós poderá levantar a mão e dizer, eu não erro? De forma nenhuma. A todo instante cometemos impropriedades morais. A todo instante estamos escorregando. Então aquele que não erra nunca, só existiu um que não errou neste planeta. Os demais, todos erramos. Todos cometemos equívocos. Às vezes não é nem por intenção. É por leviandade, é por imperfeição, por ignorância. Mas aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. A lembrança figurativa da mulher adúltera, ameaçada de apedrejamento, recebeu nesse instante, todos aqueles que ali estavam envolvidos com a cena, receberam nesse instante esta lição preciosa, que embora numa situação do passado de apedrejamento de pedra mesmo, está presente nos dias atuais, com a língua ferina que ainda nos caracteriza o comportamento verbal. Ainda está presente hoje nas agressões de todo tipo. E hoje estamos sendo testados, parece que mais do que nunca, nesses julgamentos precipitados. A lição de Jesus, uma vez mais, comparece, é a lição da autoanálise. Que autoridade moral tenho eu, temos nós, para julgar, embora somos pródigos em julgamentos precipitados. Vejam quantas coisas temos que aprender e incorporar ao comportamento. Quando fordes convidados para um banquete, sentai no último lugar. Este banquete, na figura representativa de um jantar, a situação que ele ocupou da época, não é apenas um jantar, mas banquete em vários sentidos. Banquetes, inclusive, da autoprojeção. Sentai no lugar, no último lugar, é a lição da humildade. Uma virtude difícil de ser conquistada, que nos falta ainda, mas necessária para o amadurecimento. Por outro lado, reconcilia-te com o teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele. Este inimigo não é um inimigo mortal, mas é o inimigo das desavenças mesmo, das adversidades. É aquele que não concorda conosco, é aquele que nos acusa, que aponta o dedo. Reconcilia-te com ele. Difícil, porque somos ainda conduzidos pelo orgulho. Ainda não damos o braço a torcer. Preferimos permanecer com a nossa própria opinião, que parece-nos a mais sensata, a melhor, a definitiva. Normalmente, o comportamento habitual, a gente leva, pelo orgulho, é levado a pensar que só os outros erram. A gente nunca erra. É uma falsa conclusão, porque somos criaturas falíveis. Falíveis. É a lição da paz. Porque a reconciliação envolve o perdão. E quando perdoamos, temos paz.
A paz interior é fruto, especialmente, do perdão. Para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. O nascer de novo, entendido por muito tempo como o renovar-se interiormente, como se a gente nascesse de novo. Aqui foi ao pé da letra mesmo, é necessário nascer de novo. O doutor da lei não entendia como pode um homem velho ficar pequeno e entrar na barriga de sua mãe outra vez. Mas tu és sábio, não sabe disso? O nascer de novo refere-se à reencarnação, que o Espiritismo veio esclarecer de forma estupenda, sensacional. É a lição da renovação, é a lição do progresso. A reencarnação nos faz progredir. A gente vai adquirindo manias, a gente vai adquirindo neuroses. O que a reencarnação faz? Tira a gente daquela realidade. A morte vem do tempo certo e leva. Daí a pouco, a gente está um bebê outra vez. Entregue aos cuidados dos pais, dos adultos. Encantando os adultos. Mas ali está um espírito velho. Um espírito que antes tinha manias, tinha neuroses, tinha vícios, imperfeições. Mas a reencarnação nos traz de volta e nos faz progredir, colocando-nos num novo ambiente, numa nova situação, com outras pessoas. Graças a Deus. É a bênção do esquecimento, nos leva para uma situação nova que nos facilitará o progresso. É a lição da renovação. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Refere-se a Ele mesmo. O Filho do Homem, que nasceu, que encarnou, filho de Maria e José, ele se coloca nessa situação, veio para servir e não para ser servido. E convoca-nos a essa mesma atitude. É a lição da nobreza. Os espíritos nobres são assim. Eles servem. Renunciam aos próprios caprichos. Renunciam que já não tem mais. Renuncia aos próprios interesses, colocando o outro em primeiro lugar. O que não dizer, seja o vosso falar, sim, sim, e não, não. Quantos de nós cedemos a tentações, a opiniões, a influências, por falta de firmeza, que é necessário adquirir e conquistar? É a lição, justamente, da firmeza. Tratai a todos como gostarias de ser tratado. A lição síntese do Evangelho. A lição que nos convida a um novo comportamento, a uma nova postura. Estamos acostumados, viciados a ser agressivos. Estamos viciados na maledicência. Estamos viciados na corrupção. Mas vem o Cristo numa época de corrupção também e nos ensina, tratai a todos como gostaria de ser tratado. Significa respeito, solidariedade, amor, ajuda. É a lição da justiça. Porque quando maltratamos alguém, estamos sendo injustos com a própria vida, conosco mesmo. Recebemos tudo de Deus. E alguém perguntaria, mas como? A minha vida é um calvário de sofrimentos. Isso não é culpa de Deus. Deus não tem culpa. As adversidades são construídas pela nossa imperfeição. Lázaro, levanta-te e anda. No episódio do Lázaro morto, Jesus pede que removam a pedra. Ele poderia ter ele mesmo dissolvido a pedra. Mas ele pede, removam a pedra. Como a dizer da cooperação que possamos oferecer uns aos outros. E lá de fora diz, Lázaro, levanta-te e anda. Lázaro não estava morto. Sofria do mal da catalepsia, da morte aparente, que hoje a medicina domina bastante. Naquele tempo não havia ciência que dominasse o fenômeno da morte aparente. E ele, com a sua sabedoria, com a sua visão à distância, na sua compreensão fabulosa, sabendo que Lázaro estava num estado cataléptico, ordena, levanta-te e anda, causando grande espanto para os circunstantes. Todavia, este levanta-te e anda,
vai além da ressuscitação de Lázaro. Porque é como se fosse um convite direto aos nossos corações para não nos deixarmos abater, para não nos entregarmos às tristezas habituais, contínuas, à reclamação contumaz, e nos levantarmos dos nossos desânimos, nos levantarmos das nossas próprias fraquezas e dores e andar. Este andar tem o significado de ir adiante, de continuar, de perseguir no bom sentido, de perseverar. Porque quanto mais nos entregamos às adversidades, maiores elas ficam. Quanto mais valorizamos a montanha, mais gigantesca ela fica. Mas somos capazes. E esta afirmação, levanta-te e anda, atravessou os séculos. Chega até nós, da mesma forma nos convidando a uma nova postura. É a lição da fé. Claro, fé. Esse ingrediente indispensável à vida. Indispensável. Vai e não peques mais. Siga a tua vida, mas procure não errar. Se esforce. Procure melhorar o comportamento, o verbo. Dispense o ciúme. Esqueça vaidades. Inveja, para quê? Ambição. Daqui a pouco estaremos todos sepultados fisicamente. Claro, somos imortais. E a gente fica se achando. Vai, prossiga a tua vida com confiança, com determinação. É a lição da resistência. Resistir às tentações. Resistir às influências nefastas que nos cercam. Mas, vamos ver algo aqui importante ao coração de todos nós. Estamos no aniversário de Jesus, o espírito mais evoluído que esteve na Terra, o governador espiritual do planeta. Mas pouco ainda entendemos sobre o significado do Natal. Imersos que estamos neste mundo materialista, neste mundo infantil, que ainda e mais uma vez mercantiliza esta data, em que a maioria das pessoas tem uma preocupação utilitarista em relação ao Natal, preocupados com enfeites, presentes, contatos sociais, que até certo ponto tem sua razão de ser, o seu sentido. E lá no fundo, muitas pessoas pressentem o significado verdadeiro do Natal, ainda quando falta o conhecimento mais profundo das realidades espirituais que nos traz, nos aproxima do entendimento mais justo de quem foi Jesus, do significado de sua missão. Os países, as sociedades, os povos e os indivíduos têm lá no fundo uma noção, uma intuição muito forte a respeito deste espírito, que ainda está abafada esta noção pela nossa própria ignorância. Um dia entenderemos melhor, mas já temos no coração uma forte intuição a respeito de Jesus. Nesta data, temos é que prestar um pouco mais de atenção para não soterrar o amor pequeno que já temos no coração
com a avalanche utilitarista, mercantilista e materialista deste mundo, que deturpou, infelizmente, o significado do Natal. Presenteie seus queridos, seus amores, seus amigos, que isto é um gesto de gratidão, de alegria, de fraternidade. Mas lá no fundo, primeiro e antes, e acima de tudo, relembre o significado do Natal. Pense no seu aniversariante, que é sempre colocado em segundo plano. Agradeça por esta oportunidade que temos, independente da religião ou da falta dela, de aprender com este Espírito que veio nos trazer um significado e um aprendizado profundo a respeito das realidades espirituais e universais e que valem para todos nós. Pense, repense, sinta no coração e agradeça a Jesus pela oportunidade de assimilar, ainda que pouco a pouco, os ensinamentos que Ele nos trouxe e que estão aí no nosso dia a dia. Pense, repense, abrace Jesus e agradeça. Fernando Peron já esteve aqui faz algum tempo, e brevemente vamos trazê-lo de novo. Esforçado amigo que muito trabalha em prol dessas reflexões. Se vocês acessarem no YouTube o projeto Saber e Mudar, vocês vão encontrar muita informação deste notável companheiro espírita. Mas o fato é, em virtude dessas reflexões, que a verdadeira superioridade de um espírito repousa sobre estilo conciso, claro e inteligível. Isso está na Revista Espírita de outubro de 1862. O estilo das boas comunicações. Simplicidade, clareza, concisão e objetividade, assinalou o Espírito André Luiz no capítulo 15 do Conduta Espírita. São qualificativos de uma perfeita comunicação. E Jesus, acima de tudo, também era um ótimo comunicador para atingir, inclusive, o nosso interior. Isso é por causa da vibração que ele transmitia. Não era apenas verbo, mas ele transmitia vibrações através da voz e da sua presença. Assim é o Sermão do Monte, diz Joana de Ângeles. Poesia espiritual de inigualável qualidade que encanta as almas há séculos. O Sermão do Monte representa esta informação. E Allan Kardec, como sabem, trabalhou muito as bem-aventuranças em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho de Jesus comentado, estudado, refletido, compreendido à luz da revelação espírita, que trouxe luz aos ensinos de Jesus. E são trabalhados por Kardec. E lá no Evangelho, esse livro mais do que recomendado, sempre citado, exaltado, falado, divulgado, nós vamos ver que essa obra enaltece as qualidades morais imprescindíveis às conquistas da paz íntima. E naturalmente que essas qualidades, analisadas, comentadas, estimuladas, estudadas em o Evangelho segundo o Espiritismo, são essas que aí estão embaixo. Humildade, resignação, mansidão, misericórdia, pureza de coração, paciência, renúncia, amor às leis espirituais. Notem a abrangência de cada uma dessas virtudes. Cada uma delas significa por si só um farto material de pesquisa, a começar pela definição de dicionário. Procurem ver a definição de dicionário dessas virtudes. E cada uma delas, por si só, abrem um caminho incomparável de pesquisa, em exemplos, em situações históricas, na nossa própria vida, no depoimento e exemplos e convivências com pessoas que nós conhecemos, que fazem parte da nossa vida. Quantas delas não apresentam essas virtudes?
quantas dessas virtudes ainda temos necessidade de adquirir, de conquistar? É um trabalho árduo, mas são as virtudes morais, são as virtudes da alma. Por isso o Espiritismo tem um caráter extraordinário. Essa expressão feliz é de Allan Kardec. Nos focarmos no Espiritismo moral. Claro que o Espiritismo tem várias frentes de trabalho, mas que sejamos focados no Espiritismo moral, que nos ajude a conquistar virtudes, para refletirmos na grandeza desses ensinos, e não buscarmos no Espiritismo apenas o passe ou a cura física. São importantes? São. O passe também é uma virtude moral. O passista se desloca, se dispõe a auxiliar, mas a nossa parte pessoal de recepção do passe inclui virtudes. Nos interessarmos, buscarmos, querermos saber, são detalhes fundamentais que vamos colhendo nessas reflexões proporcionadas pelo Espiritismo. Esses ensinos nos conclamam a estarmos no mundo para preservá-lo da corrupção. Sois o sal da terra. Quer dizer, o nosso comportamento deverá ser diferente da maioria que corrompe, da maioria que xinga, da maioria que rouba, da maioria que extrapola. Nós deveremos fazer a diferença. Esta é a conclamação do Evangelho. É um desafio, porque somos tentados a seguir a boiada. O outro está fazendo, eu vou fazer também. Mas os ensinos do Espiritismo e do Evangelho nos conclamam a isso e a buscarem a exemplificação. Isso denota um esforço de autovigilância. Não é fácil, porque estamos habituados a comportamentos inadequados. Somos convidados à mudança. É carregar no peito essa vivência, um coração sintonizado com a retidão do caráter, a humildade sincera e a caridade sempre disposta a socorrer a dor onde como se estiver. É um trabalho, é um programa de trabalho, mas envolve também a retidão do caráter. Deus não está pobre de recursos. O homem é que está rico de misérias. São as nossas misérias morais. Convidados que estamos às mudanças. Isso não é desanimador. Isso é profundamente motivador. Já reconhecemos as misérias que trazemos. Mas ao mesmo tempo temos esta diretriz insuperável do Evangelho, com a presença doce de Jesus à nossa volta, que afirmou sem recuar: sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, se eu quiserdes. Ele mesmo afirmou: sois deuses, capazes de reagir, capazes de prosseguir, capazes de continuar, capazes de mudar. Então, o convite de Jesus é para esse aperfeiçoamento continuado. Isto é o Evangelho. É pensar nos seus ensinos, que refletem as leis de Deus. Nós não estamos aqui vivendo ao acaso. Existem leis espirituais que regem a nossa vida. Existem leis humanas, que mudam a toda hora e são adaptadas conforme o interesse. Mas existem leis espirituais perenes, perfeitas, construídas e elaboradas pela inteligência suprema do universo, que a outra finalidade não tem senão nos conduzir para o bem. E esta solidariedade, esse sentido de amor, estão expressos de maneira brilhante nessas duas obras. Não são minhas, mas tenho divulgado elas.
Essas duas obras, que inclusive eu já mostrei aqui no nosso lar anteriormente, elas fizeram bastante sucesso em alguns clubes do livro. Por quê? Este abrigo contém as profundidades das mensagens de Emmanuel. É um livro fino, não é grosso. E aquele lá é um livrinho de bolso, preces de orações com Chico Xavier. E isso causou, em vários lugares do Brasil, uma sensação muito agradável na sua distribuição. Porque essas duas obras podem ser adquiridas em kit, as duas juntas, por R$15. Nós trouxemos aqui. Mas não é 15 cada uma, é 15 as duas. A receita é toda destinada ao jornal Tribuna do Espiritismo. Aliás, para quem pegou e viu, aqui no nosso lar foi distribuído fartamente, Jesus, a luz do mundo. E a receita é destinada para isso. Então nós trouxemos aí, acho que tem 19 kits aí, quem quiser adquirir poderá fazê-lo. Porque trazem toda a sabedoria do Emmanuel, somada a preces e orações com Chico Xavier. Uma ótima sugestão para presente. Mas tudo isso que estamos falando, toda essa nossa observação de gratidão que queremos dirigir a Jesus e a você, que nos assiste pelo Facebook, ao público aqui presente, externando a nossa alegria por esta data, querendo desejar a vocês um Feliz Natal, desejando a cada um de vocês que tenha uma noite feliz, que nos lembremos do aniversariante com gratidão junto às nossas famílias. Esta é uma data muito especial na história da humanidade, embora ela não seja real, ela seja adaptada, ela foi instituída uma data padrão, mas não importa, é a data escolhida para comemorar o nascimento do modelo e guia da humanidade. E eu quero encerrar trazendo para vocês aqui algo que todo mundo já viu. Eu tenho certeza que todo mundo já viu aqui. Mas ela cabe perfeitamente no contexto, pensando nas virtudes morais que nós falamos durante todo o tempo aqui, que nós precisamos conquistar para tornar o nosso mundo melhor. Vamos ver. Pela sua grandeza, pelo seu amor a todos nós. Queremos direcionar o nosso pensamento em gratidão, apesar das festas mundanas, das luzes externas do comércio, apesar de tudo isso, nós sabemos do seu amor por todos nós, do seu esforço continuado para nos fazer melhores, da sua postura de amor em favor de todos nós. Obrigado por nos amar intensamente. Perdoa as nossas fraquezas, nossas limitações, nossas indecisões e vacilações, mas enche o nosso coração desse sentido de solidariedade, dessa mansidão que precisamos conquistar, deste amor que pode revolucionar o planeta, o nosso coração, a nossa vida pessoal. Deixemos-nos sensibilizar, sim, pelo Natal, fazendo das nossas as mãos de Jesus em favor uns dos outros.
Irmãos, mais uma vez nos encontramos aqui para prestarmos a nossa singela homenagem ao Senhor da Luz. E neste momento em que nós iremos cantar, não com grandes vozes, mas principalmente com as vozes do coração, nós desejamos do fundo de nossas almas que vocês que estão aí, juntamente com os irmãos desencarnados, possam nos acompanhar em pensamento como uma prece de encerramento, de agradecimento deste ano maravilhoso que tivemos e endereçarmos também aos hospitais, a todos os lugares onde encontrem os nossos irmãos desamparados, sofridos, necessitados da oportunidade de sentir o amor do Mestre da Luz. Enderecem aos vossos lares, lá onde estão os seus entes queridos, os mais simpáticos, os menos simpáticos, os que incomodam, aqueles que vos fazem felizes. Mas endereçamos a todos eles o nosso amor e o nosso pedido de que Deus nos ilumine a todos, porque um dia o Senhor da Vinha pediu que entre a humanidade que caminha, Ele viesse buscar os obreiros da última hora, que desde o romper da aurora achavam-se a esperar. Tínhamos sido todos convidados há tantos séculos passados, mas ouvemos de não aceitar o chamado do Mestre Jesus, que o amor em forma de luz veio à terra semear. Mas, diante da bondade divina, sopraram os ventos do tempo, trazendo a dor, o tormento, como forma de despertar. De despertar aquelas pessoas de coração endurecido. E hoje, novamente, sopram os ventos do tempo, mas desta vez trazendo à luz o alento, como forma de libertar. Pois é chegado o momento do homem se transformar. Porque, como disse o Orson, mesmo sendo uma luz pequenina, nós somos a beleza da rima, a nota de luz que compõe a obra do nosso Pai. Ó noite santa, de estrelas fulgurantes, divina noite em que o Cristo nasceu. Em lágrimas de dores, seguia o homem errante, mas fez Jesus a esperança renascer. E a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvi o Rei dos Reis. Amai, amai, respeitai os teus irmãos. Amai, amai, amai o Redentor. Caem dos céus chuvas de luzes, cobrindo a terra com a paz de Jesus. Jesus divino,
nos ampara em teus braços, espalha a luz, a esperança e a fé. E a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvi o Rei dos Reis. Amai, amai, respeitai os teus irmãos. Amai, amai, amai o Redentor. Vamos todos nós nos abraçarmos. Abracemos uns aos outros. Abracemos todos uns aos outros, como se abraçássemos o Mestre e desejasse esse abraço a todos os irmãos necessitados. Viva Jesus! Viva Jesus! Muito obrigado a todos, um Feliz Natal, e a nossa querida Patrícia vai fazer o encerramento. Nós queremos agradecer imensamente o carinho, a atenção, o momento vivido aqui com tanta intensidade. Um Feliz Natal para todos. Pessoal, cabe a mim somente presenteá-los aqui, a casa, na verdade, né? Com alguns livros, porque o demais foi brilhantemente feito, todos emocionados aí com as mensagens, com a brilhante explanação do Orson, das nossas queridas irmãs. E agora nós vamos sortear. Eu gostaria de saber se tem aniversariantes do mês de dezembro aqui presentes. 1, 2, 3...